Olha só, vamos começar com uma coisa que todo mundo conhece: o sonho de valsa. Aquele bombom clássico, né, que está em toda a padaria desde 1938. Mas e se eu contasse que, oficialmente, ele não é mais um bombom? Pelo menos não aos olhos da Receita Federal. E é aí que a mágica acontece. De repente, em 2022, o sonho de valsa virou um wafer. Isso mesmo. Uma pequena alteração na receita, mas olha, o impacto no imposto foi gigantesco. O IPI, que era de 5%, simplesmente foi para zero. Zerado. Uma jogada, vamos dizer, genial da Mondelez, a fabricante. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa dessas pode ser legal? Parece um passe de mágica, mas não é. É a mais pura realidade do nosso sistema tributário. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E olha, não é só o sonho de valsa não. Pensa no McDonald's. Sabe aquela casquinha clássica? Então, oficialmente, aquilo não é sorvete. É vendido como uma bebida láctea. O resultado? Bom, a carga de impostos despencou de quase 39% para menos de 12%. Claramente tem um padrão aí, né? Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa mergulhar no que muitos especialistas chamam, sem rodeios, de manicômio tributário brasileiro. O nome é forte, mas ele descreve com uma precisão assustadora a complexidade e às vezes a completa loucura do nosso sistema de impostos. E só para dar uma dimensão do tamanho desse manicômio, o valor total de impostos que estão sendo discutidos na Justiça hoje no Brasil é de 5,4 trilhões de reais. Sabe o que isso significa? É o equivalente a 75% de tudo o que o país produz em um ano. É uma quantidade de dinheiro que mal dá para imaginar. Mas o custo não é só grana, não. É tempo também. Pensa só. Uma empresa de porte médio no Brasil gasta, em média, mais de 1.500 horas por ano só para conseguir preparar, declarar e pagar os impostos. É um fardo administrativo absurdo. É um tempo que podia estar sendo usado para criar, para inovar, para crescer, né? E isso bate direto no bolso de todo mundo, não tem jeito. Vamos pegar a gasolina, por exemplo. Mais da metade do que se paga na bomba, cerca de 56%, é só imposto. Essa carga tributária altíssima em cima do consumo é uma das marcas registradas do sistema brasileiro. O grande palco onde essas batalhas acontecem é o CARF, que é o conselho que julga os recursos das empresas contra a Receita. E olha, uma regra do jogo bem importante mudou há pouco tempo. Até 2023, se desse empate no julgamento, a decisão era a favor da empresa, do contribuinte. Agora, não mais. O voto de desempate é a favor do governo. A justificativa oficial? Recuperar uns 59 bilhões de reais por ano para os cofres públicos. Certo. Então a gente chega no ponto central. Como é que as empresas conseguem fazer esse malabarismo todo e continuar dentro da lei? A resposta está num detalhe bem técnico. Um código. É esse código que muda tudo. Vamos entender como é que isso funciona na prática. E aqui está o segredo, o tal do Código NCM. A sigla significa Nomenclatura Comum do Mercosul. A ideia original era só padronizar e facilitar o comércio entre os países do bloco, sabe? Só que aqui no Brasil, ele ganhou uma outra função, uma função super poderosa. É o NCM que diz qual vai ser a alíquota de imposto de cada produto. E para ver o poder desse código, olha só esse exemplo. Se um produto entra na categoria perfume, o IPI dele pode bater quase 30%. Agora, se ele for classificado como água de colônia, a alíquota despenca para 7,8%. A diferença é brutal. E vamos combinar, a linha que separa um do outro às vezes é bem fininha, né? E aí a estratégia das empresas fica bem clara, né? O passo a passo é mais ou menos esse. Primeiro, se faz uma pequena mudança na composição do produto. Depois, se cria um argumento de que essa mudança justifica um novo código NCM, um que, claro, tem um imposto menor. Aí, se o CARF comprar a ideia, pronto, a empresa passa a pagar bem menos imposto e tudo de forma legal. E é essa estratégia que leva a gente para alguns dos casos mais, digamos, criativos, para não dizer bizarros que já foram julgados. Vamos dar uma olhada agora numa galeria de disputas que mostram o quão longe essa lógica pode ir. Primeiro da lista, Crocs. A grande questão era, aquilo é um sapato impermeável ou é uma sandália de borracha? Parece piada, mas essa dúvida foi tão séria que milhões de pares de Crocs ficaram parados, retidos lá no Porto de Santos, só esperando a Receita Federal decidir o que eles eram. Outro caso clássico, o leite de rosas. Ele sempre foi classificado como loção de beleza, o que significava um IPI de 22%. Aí a empresa foi para a justiça e disse, não, isso aqui é um desodorante corporal. E não é que eles ganharam? A alíquota caiu para 7%.
Imagina a economia. Tudo por causa de uma reinterpretação do que é o produto. Mas talvez o caso que leva o prêmio de mais surreal seja o das girafas. Sim, girafas. Em 2007, um zoológico lá de Santa Catarina trouxe 3 girafas da África. A troca foi por 32 aves, não teve dinheiro envolvido. Mesmo assim, a Receita Federal bateu o pé que tinha que cobrar imposto de importação, tratando as girafas como se fossem, sei lá, um container de parafusos. E o final da história? Bom, o zoológico recorreu até onde deu, mas perdeu. Teve que pagar mais de $25 mil em imposto pelas 3 girafas. É isso mesmo. O Brasil literalmente taxou girafas. É um exemplo que, assim, fala por si só sobre a rigidez do sistema, né? Ok, depois de ver todos esses casos, a gente chega na pergunta que realmente importa. No fim das contas, quem é que paga por toda essa confusão, toda essa complexidade? Porque o impacto disso vai muito, mas muito além das portas de um tribunal. Vamos ver como isso afeta a economia de verdade. Essa complexidade toda gera um custo administrativo gigantesco. Olha essa comparação. No Brasil, as empresas precisam, em média, de um contador para cada 200 funcionários. Na Europa, essa proporção já é de 1 para 500. E nos Estados Unidos, 1 para 1.000. Todo esse custo a mais, adivinha para onde ele vai? Exato, para o preço final que todo mundo paga. E as consequências vão se somando, tipo um efeito dominó. Isso cria distorção no mercado. Imagina, produtos quase iguais competindo com impostos totalmente diferentes. Leva empresas a montarem operações logísticas malucas, mudando produção de estados só para pagar menos imposto. E claro, tem as mercadorias paradas na alfândega. No final da cadeia, tudo isso junto significa uma coisa: preços mais altos para todo mundo. Para a gente ir fechando, uma das fontes que a gente analisou para montar essa discussão traz uma metáfora muito boa para descrever o sistema. Uma comparação que deixa de lado a ideia de um doce e vai para algo bem mais ácido. Mas só para deixar uma coisa bem clara, existe uma diferença fundamental entre o que é legal e o que é ilegal. Como explica o especialista Gabriel Quintanilha, fazer um planejamento tributário, ou seja, estudar a lei para achar o jeito mais barato de pagar imposto, é totalmente legítimo. O que é crime é criar uma mentira, uma situação que não existe só para não pagar. E os casos que a gente viu aqui, por mais estranhos que pareçam, estão, em princípio, do lado legal da força. E tudo isso nos leva à imagem final. O caso do sonho de valsa, que começou tudo isso, mostra que o sistema tributário brasileiro é cheio de camadas. Só que, em vez das camadas de um chocolate, elas lembram mais as camadas de uma cebola bem ácida. Quanto mais a gente cava, mais ela faz a gente chorar, revelando um sistema que é complexo, que é doloroso e que, no fim, afeta todo mundo. E a pergunta que fica no ar é: até quando esse malabarismo todo vai ser a regra do jogo?